Esse vídeo Deus tocou muito no meu coração para eu fazer. Estava fazendo meu devocional e ele me mostrou esse versículo nesse livro, que eu já vou falar para vocês qual é, e que eu fiquei muito pensativa em como, quando a gente desobedece a Deus, nós temos consequências grandes, mas se a gente se arrepender, Deus é misericordioso e Ele faz algo muito maior do que a nossa própria consequência que a gente estava sofrendo. Bom, o livro que eu estava lendo foi o livro de Juízes, capítulo 3, que fala ali, já começando a história de Otoniel. Tá? Então, para contextualizar vocês, esse livro de Juízes, ele começa com a morte de Josué, né? Eles já tinham algumas terras para serem conquistadas e Deus deu um direcionamento para eles, alguns avisos falando que não era para eles fazerem alianças com o povo que estava ali. Era para eles conquistarem as terras, mas sem fazer aliança, sem se dar em casamento, porque aquele povo era um povo inimigo deles. Eles estavam ali para conquistar as terras que Deus prometeu para eles. E mesmo Deus dando todas essas orientações, esses avisos de que não era para fazer, pois ele rejeitava aquilo, os israelitas fizeram. Eles fizeram acordos, eles se casaram com o pessoal e isso teve uma consequência, porque eles começaram a adorar outros deuses. E começando a adorar outros deuses, eles fizeram com que a ira do Senhor se acendesse contra eles, pois o Senhor já tinha alertado eles de que não era para fazer isso. Nós estamos sujeitos a errar. Isso é um fato. Porém, a gente tem que reconhecer o nosso erro, a gente tem que reconhecer, se arrepender e clamar ao Senhor, pois a misericórdia dele é grande. Imagina esse povo lá conquistando as terras, eles já estavam na terra prometida e mesmo assim eles erraram o Senhor mandou alguém para libertá-los dessa opressão desse rei e ainda deu para eles mais 40 anos de paz. Porém, quando Otoniel morreu, após esses 40 anos de paz, o período de paz acabou logo que Otoniel morreu. E aí vem a história de Ehud, porque ele foi levantado também pelo Senhor e a história se repete. O povo se corrompeu novamente e eles foram escravizados pelo rei de Moabe. E eles foram escravizados por 18 anos, eles foram dominados, né? Na verdade, eles foram dominados pelo rei de Moabe por 18 anos. E Deus entregou o inimigo na mão deles de forma completa. E aí ele, depois desse ato, né, de Deus ter entregue novamente o inimigo nas mãos dos israelitas, eles tiveram mais 80 anos de paz. E aí, quando você abre o livro de Juízes, você consegue ver que tem mais alguns juízes que foram levantados nesse mesmo contexto do povo se corrompendo, o povo sendo escravizado, sendo oprimido, e aí depois o arrependimento, eles clamam ao Senhor, o Senhor tem misericórdia e levanta um juiz para salvar aquele povo. Então, olha só como é a misericórdia de Deus. Mesmo quando a gente erra, mas se a gente tem consciência de que a gente errou do nosso pecado, a gente se arrepende, clama, pede perdão para Deus, ele faz a obra dele acontecer, ele levanta quem ele tem que levantar, mas ele entrega os inimigos na nossa mão. Então, por que é tão importante a gente ser obediente? Na desobediência, eles foram oprimidos, escravizados, mas quando eles estavam em obediência, eles tiveram paz por muitos anos. Não foi paz de 5 anos, foram paz de 40 anos, 80 anos. Eles já tinham ganhado a terra prometida, Deus tinha feito essa aliança com eles. Então, assim, é sempre melhor andar na obediência, por mais difícil que seja. Deus quer que a gente obedeça a Ele porque Ele quer o nosso bem. Nenhum pai quer o mal do filho. Toda vez que um pai chama a atenção de um filho ou repreende, é para o próprio bem dele, porque ele sabe que o amor não é só o carinho, o afeto, o amor é correção. A gente precisa olhar para Deus e ter temor a Deus como
um pai que tá ali cuidando do filho e que sabe o que é melhor pro filho, porque a gente acha que a gente sabe da vida, sabe das coisas. Não, a gente é totalmente dependente dele, a nossa vida depende dele, os nossos passos dependem dele. Então a gente tem que tentar obedecer sempre, mas tentar errar ao mínimo, porque a gente tá aqui num mundo onde vamos ter aflições, a gente está inserido numa sociedade que tem muitos costumes, a gente acaba sendo contaminado pelo meio, mas Deus tem que ser sempre a nossa direção, o nosso caminho, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, gente, era essa a mensagem. Deus já estava tocando no meu coração há muito tempo para eu vir falar disso. Então, sigam sempre no caminho da obediência. É isso que Deus quer da gente.